Você foi aluno do Reverendo Ademar? Não, ele na época ele não estava no seminário. Ele tinha dado aula até início dos anos 70, 70 e pouco. Aí ele saiu do seminário e mais tarde, quando eu já tinha saído, parece-me que ele voltou a dar aula no seminário. Eu não cheguei a ser aluno dele, infelizmente. Nem E dele, quais nem os do professores? Joás. E quais os professores que te marcaram no seminário? Professores que você teve como referência? Olha, nós tivemos dois professores que foram assim marcantes, né? O reverendo Carlos Bosman, que é um americano, na verdade um holandês naturalizado americano que veio morar no Brasil e veio dar aula para a gente. E ele foi uma pessoa fundamental para a gente, não só na questão do ministério pastoral, mas também na questão acadêmica do estudo bíblico. Rapaz, pensa num cara inteligente. Às vezes a gente perguntava para ele assim, professor, mas essa palavra aí, falando do hebraico, né? Essa palavra aí é a mesma que aparece em tal texto? E ele ficava, ele botava a mão no rosto, assim, barbudo, né? Ele botava a mão no rosto e ele ficava Uhum. virando de um lado para o outro, assim, o texto hebraico e falava, não é a mesma palavra. Você tem uma ideia do conhecimento do cara. E outro que também nos influenciou bastante, que nos despertou para o pensar, para o refletir, foi o reverendo Orlando Venâncio, que era pastor da igreja conservadora, e anos mais tarde ele se transfere para o interior de São Paulo, se tornou, ele já era professor de escola pública na época, né? E atualmente ele vive ali na região de Rio Preto. De vez em quando eu vejo ele aqui no Facebook, falei com ele algumas vezes. Então, esses dois os que marcaram nesse sentido do despertamento para o estudo, para a visão pastoral, para a visão de mundo. Tivemos outros professores também que nos trazem boas lembranças, né? E você sabe, aluno é aluno em qualquer lugar, né? Então, quando a gente encontra a turma, né, Walter Scherrer, a gente começa a lembrar das histórias dos professores, a imitar os professores, né? E tudo isso. E é sempre uma alegria. Eu diria que esses dois nos marcaram mais por essas características. Os outros marcaram por outras características também, né? Mas esses dois foram muito marcantes por isso.